Saudações, hoje é o dia 29 de maio de 2023 e venho dizer o que eu penso desta situação envolvendo essa contenda entre o IBAMA e a Petrobras com relação a essa interdição do estudo de um determinado poço reserva de petróleo, né? Eu não vou entrar no mérito dos detalhes, até porque nós não temos acesso às documentações que permanecem em sigilo. Mas é um fato evidente que a gente nunca teve uma crise política dessa magnitude envolvendo um confronto direto entre a Petrobras e o IBAMA. E que essa interdição, do modo como foi feita, é inédita. Gerou uma reação política inédita. Quem quiser ter mais detalhes pode ir diretamente na fonte do pessoal que liderou, encabeçou essa resistência, especialmente, eu recomendo principalmente o Randolph Rodrigues, né? E, bem, o que eu vou dizer aqui, basicamente, tentando evitar ser muito especulativo, mas é pegar uma recapitulação de fatos concretos que ocorreram e que são devidamente interconectados numa matriz explicativa lógica, numa matriz teórica, claro. Na realidade já ultrapassaram a mera possibilidade, já estão em grande parte demonstrados que de fato foi o que ocorreu. Mas ainda assim há muita resistência ideológica contra a explicação óbvia do fato, né? Então eu vou apelar ao meu texto, um texto de 2015, na verdade, que se chama Do Pré-Sal ao Impeachment, o mundo maravilhoso das coincidências fabulosas. Eu não irei lê-lo aqui, mas ele é relativamente curto, parece grande, mas porque ele é cheio de referências, cheio de imagens, assim, mas ele na verdade ele é até curto, dá para ler rápido. Agora ele é muito denso, porque ele tem muita referência, tem muito link externo que, infelizmente, muitos dos quais saíram do ar, porque só quem respeita a preservação do conhecimento na internet sou eu, sabe? Porque o resto todo mundo publica as coisas, depois larga, depois deixa sair do ar, tira os posts do Facebook. O motivo pelo qual eu não saio do Facebook é que eu não quero que os meus links, os meus textos que estão postados lá, ainda que backupeados, todos no meu site, eu não quero que eles sumam do acesso. Tudo que eu publiquei até hoje, desde o ano 2000 na internet, permanece disponível, com exceção de uma ou outra coisa assim, que era mais assim, alguma brincadeira ou talvez que tivesse alguma informação efetivamente errônea. E na verdade, na maioria das vezes nem isso. Na pior das hipóteses eu tive que mudar endereços, né? Então você vai lá onde tinha um texto, tem um link para redirecionar para outro site. E de qualquer modo, se você tem a palavra, a frase do título, se você jogar no Google, você acha. Então eu preservo o conhecimento que eu produzi na internet. Infelizmente não é o caso por isso. Eu vejo muita gente boa que desenvolveu conteúdo muito bom e que simplesmente deixa as coisas saírem do ar. Ok. Bom, nesse meu texto, ele tem basicamente dois aspectos cruciais, né? Um deles é uma recapitulação histórica do desenvolvimento da história de exploração de petróleo, começando lá com a Standard Oil norte-americana, que resultou no primeira família bilionária, que são os Rockefellers, toda uma breve recapitulação de como que eles foi surgindo a empresa, de como que eles passaram por um processo assim, de legislação para evitar que eles assumissem um monopólio generalizado da situação, porque tinha leis nos Estados Unidos contra isso, para evitar que uma única empresa assumisse controle de tudo. Eles criaram uma estrutura de cartel que subdividia a empresa em várias outras assim para fingir que existe concorrência. E aí eu expliquei que em determinado momento histórico essa exploração de petróleo, que foi predominantemente privada, quase que totalmente, começou a passar por um processo de nacionalização, um processo revolucionário de passagem, né? Um processo de tomada dos meios de produção por meio dos países. O primeiro a fazer isso foi o Irã em 1951, que nacionalizou, ou seja, estatizou as plataformas da British Petroleum lá no Irã. E daí para frente a situação pegou, o pessoal começou essa onda de nacionalizações. Em 1953 foi o Brasil que nacionalizou suas reservas também e foi seguindo em frente. O fato é que 50 anos depois, a exploração de petróleo mundial hoje é liderada por empresas estatais. No caso da China, da Rússia, da Arábia Saudita, Venezuela, incluindo a própria Petrobras. Tanto que algumas pessoas até parodiaram, antigamente se falava nas 7 irmãs privadas, hoje estão falando nas 7 irmãs, entre aspas, estatais, né? E nesse contexto, o que eu estava colocando é que o que estava havendo era um ataque na tentativa de retomar o controle da produção de petróleo para essas empresas privadas lideradas pelos Estados Unidos, né? especialmente o Império Europeu, né? Inglaterra, Estados Unidos, também o Noruega, que a Shell também é muito relevante, França, então essa história toda. E nesse contexto,
começou a surgir uma série de eventos e de evidências que foram... Muita gente insiste em querer vê-los de formas desconectadas, né? Mas eles se conectam de uma forma evidentemente lógica. Então, nesse texto, além dessa recapitulação histórica, tem lá todos os fatos que ocorreram envolvendo essa questão que resultou no Petrolão, que viria a dar na Operação Lava Jato, incluindo a espionagem feita pela NSA, está tudo recapitulado lá, tudo coordenado, ataques especulativos, declarações de investidores que iam tomar tais e quais atitudes, e tudo culminou naquele absolutamente previsível processo golpista que, uma vez que colocou Michel Temer no poder, reabriu o Programa Nacional de Desestatização e culminando com o infame PL, acho que 103 de 2015, que basicamente entregou o pré-sal para o estrangeiro. Foi basicamente, entenda-se, pode haver outros aspectos, mas sem essa temática do pré-sal e da Petrobras não teria havido o processo golpista. Eu digo que o principal objetivo foi esse. Foi as primeiras coisas que o Temer fez assim que assumiu. Eles iniciaram aquele processo lá e votaram aquela pauta infame, basicamente de entregar o pessoal para o estrangeiro, que era o que o José Serra tinha prometido caso o PSDB tivesse ganho a eleição e perdeu. Ok. Então isso é recapitulação. Isso tudo me deixa mais do que vacinado para não levar muito a sério a ideia de coincidências, como estão acontecendo isso aí, e achar que esse caso do Ibama é um fato isolado, que não tem nenhuma relevância específica. Não, por favor. Vou excluir totalmente a possibilidade que seja uma coisa até inocente? Não, porque eu também não acredito no impossível. Mas o improvável, a se achar que isso aí é um fator isolado, que essa iniciativa de caráter ambientalista para barrar a nossa própria capacidade de explorar nosso próprio petróleo, você acha que isso é uma coisa inocente, bem intencionada? Então vamos lá. O que nós chamamos hoje de neoliberalismo começou com o consenso de Washington, em 1985. Isso também está explicado lá no texto. E de lá para cá, especialmente focando no caso do Brasil, né, porque no exterior teve uma série de guerras, inclusive a invasão do Iraque, inclusive os ataques à Venezuela, tentativa de golpes, todos eles envolvendo essa temática do petróleo. Essa questão contra o Irã, tudo isso envolve essa mesma temática. A guerra fria, né, contra a China, o petróleo está por trás disso. Tire da cabeça essa ideia idiota de que nós estamos com uma transição energética que vai tornar o petróleo obsoleto em qualquer prazo discernível. Não vai. Quer dizer, algum dia nós vamos ter que usar outras matrizes energéticas, provavelmente melhores, porque a tecnologia avança, sim, algum dia isso vai acontecer. Mas a superação do petróleo não vai se dar nem num curto, nem num médio, nem num longo prazo. Nós não vamos ver isso em vida. Isso eu aposto, infelizmente, eu não tenho como viabilizar essa aposta, mas daqui a 50 anos estaremos usando petróleo. Possivelmente estaremos usando menos, bem menos em relação a outras fontes de energia. Até por um princípio, eu não sei nem se é um princípio, mas é uma constatação da história tecnológica básica, né? As tecnologias nunca são totalmente abandonadas. Sempre tem alguém usando alguma tecnologia antiga. Até hoje, não importa. Até hoje tem gente usando fogão a lenha. Até hoje tem gente cozinhando em fogueira. Até hoje tem gente que usa máquina a vapor. Então, sim, em algum momento vai ter gente usando combustível fóssil. Por mais que você tente proibir, por mais que você tente regular, mas o fato é que não está nem perto. Achar que nós estamos passando por uma transição energética e podemos... daqui a petróleo não vai ter mais... Não, bicho, tira isso da cabeça, porque estão dizendo isso tem 50 anos. Isso não vai acontecer tão cedo. E se isso tivesse perto de acontecer, tornaria todas as posturas históricas recentes, todas as tensões geopolíticas mundiais totalmente incompreensíveis. Então sim, o petróleo continuará sendo muito importante por muito tempo e vai ser extraído ao máximo, e provavelmente o petróleo vai ser utilizado até acabar, sim, porque as reservas de petróleo do mundo são finitas. Pode até ser que tenha algumas que a gente nunca consiga alcançar, não consiga nem achar, mas eu acho que o mais provável é que simplesmente não consiga mais utilizar o petróleo porque por escassez, acaba simplesmente. E aí sim, teremos outras opções. A opção energética mais promissora sempre foi a energia nuclear, né? Mas infelizmente também estão desenvolvendo uma paranoia contra a energia nuclear. Vamos continuar sonhando por muito tempo com a tal fusão a frio. Nós temos os combustíveis, os biocombustíveis como o álcool, que tem uma série de problemas também, mas é muito mais promissor, porque até mesmo é pouco poluente. Então, inclusive, é sempre bom lembrar que a descoberta do pré-sal meio que sepultou um programa de Brasil que estava desenvolvendo em termos de biocombustíveis. Isso é um dos motivos pelo qual até hoje o álcool do Brasil continua sendo caro, deveria ser bem mais barato. Mas o ponto é que esse apanhado geral
deixa claro basicamente 3 fases de ataque contra o Brasil na questão do petróleo, na tentativa de se apropriar, na tentativa das petrolíferas norte-americanas se apropriarem do petróleo brasileiro. Então, pós-consenso de Washington, isso teve primeiro uma fase, que é a fase da privatização, onde basicamente o discurso neoliberal é de que a empresa estatal é ineficiente e que a exploração é muito melhor, vai gerar muito mais emprego, muito mais eficiente, muito melhor para a economia se você privatizar. Só que essa fase acabou. Nós tivemos privatizações em massa e o resultado foi a conclusão de que essas porcarias não funcionam, piora, tudo piorou. Essa fase começou com o Collor, passou por FHC, basicamente tiraram o monopólio da Petrobras, começaram a entregar a refinaria, vender uma série de coisas, foi tirando, prejudicando nosso processo. Só que essa fase, nunca conseguiram privatizar totalmente a Petrobras, mas privatizaram muita coisa. Só que essa fase teve um certo esgotamento, apesar de que até hoje estão entregando refinaria por aí, conseguiram colocar a partilha acionária da Petrobras sob uma influência muito grande da especulação estrangeira, internacional inclusive, mas o Brasil ainda tem o controle, e o mais importante, não só ele ainda tem um controle, ainda que muito enfraquecido, mas ainda pode perfeitamente retomar esse controle todo, ele pode reestatizar várias coisas. Então a gente não foi, nesse sentido, derrotado ainda, provavelmente nem vai ser, porque tem uma série de outros interesses aí nesse modelo. Só que essa fase da simples discurso privatista não foi suficiente para viabilizar a privatização total da Petrobras. Conseguiu viabilizar a da Vale do Rio Doce, eles conseguiram, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Eletrobras, por exemplo, infelizmente conseguiram. Privatizaram a Companhia de Eletricidade aqui do Brasil. Resultado, todos os casos sempre a situação piorou. Para lembrar só a questão da Vale do Rio Doce, ela foi vendida por 3 bilhões, dada, né, por 3 bilhões. Todo mundo sabe que só o que tinha de reserva ali dava muito mais que isso. Poucos anos depois ela estava valendo 100 bilhões e ela deve 50 bilhões de imposto que não pagou para o Estado. Ou seja, a gente basicamente entregou por menos 43 bilhões, né, basicamente isso. Passada essa fase do foco no discurso da superioridade do sistema privatista, que é uma mentira deslavada, que já foi desmascarada há muito tempo, tanto que hoje eles nem sequer usam mais esse discurso para privatizar. Antigamente era golpe, né? Eles passavam um papo para dizer que vai privatizar, para tentar te convencer. Não, hoje simplesmente te assalta. Tu privatiza logo de vez e não dá nem satisfação. Passou essa fase, qual foi a segunda fase de ataque especulativo? Operação Lava Jato, ou seja, em vez de ser o discurso da superioridade do sistema privatista, é o discurso anticorrupção. Mais uma vez, capitaneado pelos Estados Unidos, né? Pelo Departamento de Estado norte-americano, o qual o canalíssimo Sérgio Moro e seu patife verme asqueroso Deltan Dallagnol, essa corja infame da Lava Jato que merecia estar toda morta, foram os principais arquitetos. Mas vamos entender que até isso já se esgotou. Não vai dar mais para promover uma nova Lava Jato. Não tem jeito. Esse discurso anticorrupção não vai mais pegar. Pelo menos não no curto e médio prazo. Pode vir pegar de novo no futuro, porque infelizmente a estupidez é infinita. Mas, assim como o discurso privatista pode ser revitalizado, foi revitalizado, mas ainda assim limitado. O que eu acho que nós estamos diante de uma terceira fase agora. Qual vai ser o argumento para se atacar a Petrobras? Não é mais a simples superioridade do sistema privado, nem a anticorrupção, vai ser o ambientalismo. E isso, todos os sinais estão dados aí, né? E esse é apenas o primeiro sintoma. Mais uma vez, de onde que vem essa porcaria desse ambientalismo? De lá de cima, né? Porque daqui aqui não é, meu amigo. Toda essa preocupação com determinados biomas que eles querem explorar muito bem para eles, né? Dessa preocupação com comunidades indígenas com as quais eles nunca deram a mínima, porque eles próprios exterminaram os seus próprios índios lá, né? Um genocídio absurdo. E agora vem para o país que teve a melhor relação entre colonizadores e autóctones, é a do Brasil. Disparado, não tem relação melhor. Não estou dizendo que foi boa, não. Foi a menos pior. Pelo menos a gente não exterminou de um jeito absolutamente brutal, como fez a Argentina, como fez o próprio Estados Unidos ou o Canadá. Então, e esse pessoal que promoveu esse genocídio grotesco, eles vêm aqui ensinar como que a gente deve tratar a nossa própria questão indígena. Esse é o nível da hipocrisia desse pessoal. Então, sim, essa postura ambiental, indigenista, vinda de fora, não tem outro objetivo a não ser sabotar, a não ser nos ferrar. E qualquer um que trabalha em função dessa pauta é simplesmente um inimigo do próprio país, que é o meu caso de Marina Silva. O PT não está errado, não estava errado em ter chutado a Marina Silva para fora antes, não. Está errado em ter trazido ela de volta agora. Até porque não teve escolha, né? Porque, como eu falei, estou falando desde sempre, a liberdade de Lula é condicional. Ele foi colocado de volta porque perceberam que era um mal menor do que deixar a besta feia daí destruindo o país inteiro.
mas totalmente onerado, totalmente sob controle. Agora, claro que o Lula ainda tem recursos políticos e alguns aliados que pode tentar reverter esse processo. O processo, apesar de ter essa manipulação toda, vamos lembrar que os titereiros, né, eles não são perfeitos, eles também podem ser ludibriados. Então, sim, é possível que uma configuração de forças internas do Brasil derrube essas iniciativas estrangeiras, como acabaram de fazer. O Congresso Central acabou de fazer isso, meio que barrar essa tentativa ambientalista de neutralizar a exploração do país. Mas o ponto que eu quero deixar bem estabelecido é que, claro, ainda é muito incipiente, ainda é problemático falar nisso, mas uma coisa que é absolutamente cristalina é que Estados Unidos não deixou de assediar o país e de pegar o seu sonho dourado de roubar todo o nosso petróleo para eles. Eles não vão desistir disso tão cedo. É delicado, é complicado, tem resistência, mas eles vão continuar tentando. Fizeram em parte isso com o discurso privatista, depois com o discurso anticorrupção, e agora isso vai ser feito com o discurso ambientalista. E é aí que entra uma preocupação maior. Porque, sem entrar nos pormenores mais exatos ali, mas simplesmente não tente me convencer de que a Petrobras não tem capacidade de fazer uma prospecção devida, porque com risco de dano ambiental, num treco que fica a centenas de quilômetros da costa, que nem sequer vai ter um impacto direto naquelas populações ali, e que caso ocorra um vazamento, pelo menos segundo algumas fontes, ainda que ocorresse, ele iria numa outra direção. E de qualquer modo, esse vazamento é muito mais provável de ocorrer na Petrobras, que nunca teve um problema desse, do que em outras petroleiras, como por exemplo está acontecendo ali do lado, na Guiana, no Suriname. Então as Guianas estão naquela região, estão explorando petróleo lá, doidado, e não é Petrobras. Ali tem muito mais risco de ter vazamento do que com a própria Petrobras, cuja tecnologia é superior. A Petrobras é melhor, é possivelmente a melhor empresa de estação de petróleo do mundo, mas pelo menos era até um tempo atrás, né? E sim, ainda que possa ter alguma justificativa aí, pode ter um procedimento, qualquer alguma coisa, mas o fato é que tudo indica que esse foi o primeiro, talvez nem tenha sido o primeiro ataque, a primeira sinalização de um discurso ambiental anti-Brasil que vai estar se preparando para impor sanções ao Brasil por questões ambientais. E isso de certa forma foi meio que anunciado. A Marina Silva foi empurrada goela abaixo, não foi pela iniciativa do PT. O acordo, sabe, que a liberdade condicional de Lula empurrou Marina Silva, que é uma heroína do ambientalismo internacional. Então ela está aí basicamente para fazer esse papel. Agora, é a primeira vez que isso acontece? Olha, vamos lembrar de uma coisa que está mal explicada até hoje, que foi aquele vazamento de óleo em 2019, mesmo o governo Bolsonaro, aquela catástrofe que teve lá, que o governo Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi pôr a culpa da Venezuela. Nada ali está bem explicado. Até porque as investigações, até hoje, acho que estão sob sigilo, né? Tem um monte de sigilo aí que permanece. Dizem que foi um petroleiro, já até identificado lá, um tal de Bubulina, que teria saído do local tal, hora tal, vazou mais ou menos em tal região, e o óleo chegou ali. Obviamente nunca aceitaram a explicação pessoal, os donos desse navio petroleiro, né? A Polícia Federal fechou essa investigação, mas essa história tem muitos furos, até porque há quem diga que a quantidade de petróleo vazado é muito maior do que a de um petroleiro, e há uma suspeita, eu tenho essa suspeita de que esse vazamento não foi de um petroleiro, foi de uma plataforma. Possivelmente de uma plataforma que estivesse sob controle do Brasil. Eu desconfio muito dessa história que fizeram uma checagem e descobriram que o petróleo não era brasileiro, porque sinto muito, mas o petróleo não vem com uma identidade muito clara, senão ele tem um DNA, sim, tem uma modo de você identificar, mas ele tem uma variação, com certeza. O petróleo que é explorado no Rio de Janeiro não vai ser igual o que é explorado lá em cima, na costa norte do Brasil, né? Mas eu desconfio muito dessa explicação, mas ainda que seja, existe um risco muito grande que isso foi promovido por uma plataforma de petróleo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, essa plataforma não estava sob controle da Petrobras. Ainda que o petróleo seja brasileiro, provavelmente, a minha desconfiança séria é que isso seria de uma dessas reservas que foi entregue para estrangeiro. Dessas mais recentes pela PL 131/15. E aí sim, se uma petrolífera estrangeira, explorando petróleo brasileiro, deixou fazer essa besteira, especialmente se ela for norte-americana, provavelmente nesse caso é mais complicado, porque a maior parte foi entregue para empresas europeias, mas se isso fosse acontecer, eles não vão deixar vazar, porque seria um golpe fatal, tanto na ideia da privatização, tanto no discurso ambientalista estrangeiro, e na verdade seria um golpe fatal de todo esse processo de ataque sistemático à Petrobras. E como o governo Bolsonaro é um capacho desprezível do interesse norte-americano,
Não me surpreenderia nem um pouco que esse seja apenas mais um dos infinitos crimes colocados sob sigilo contra o país. Okay? Então, é perfeitamente possível que já tenha tido esse desastre por motivos relativos envolvendo bacias brasileiras, mas não com a Petrobras. Até porque eu acho que se fosse uma coisa da Petrobras em si, isso teria sido, em pleno governo Bolsonaro, isso não ia ser usado para justificar a privatização, não iam trombetear isso na mídia inteira para dizer que o Brasil não pode cuidar bem das suas próprias reservas, então tem que entregar para o estrangeiro, porque o discurso é esse. Tem-se feito esse discurso desde sempre, disseram isso na Operação Lava Jato, que é melhor entregar para o estrangeiro porque o brasileiro é corrupto, então o estrangeiro não vai roubar. Sabe? Disseram, esses canalhas disseram isso. Aliás, isso sempre foi um dos molas mestres do discurso privatista, porque o setor privado não é corrupto, ele é ético. O corrupto é só o setor estatal. E no discurso ambientalista isso seria um prato cheio. De como o Brasil não consegue controlar a sua produção sem causar danos ao meio ambiente, então é melhor entregar para o estrangeiro, porque nós, estrangeiros, que já causamos uma infinidade de desastres ambientais monumentais, não, nós podemos sim. A Petrobras nunca deixou acontecer um desastre ambiental significativo. As petrolíferas americanas já. As petrolíferas inglesas já. E são esses canalhas que vão querer vir tomar o petróleo brasileiro com esse argumento ambientalista. E aí qual que vem o maior dos meus temores? Que isso pode ser apenas a ponta de um iceberg. Fazem esse discurso agora, sabendo que isso não vai inviabilizar a exploração do petróleo. O jogo de forças políticos, tanto por bons motivos quanto por maus motivos, vai se mobilizar para derrubar esse veto do IBAMA e vai explorar essa jazida. Agora, tu imagina, se depois dessa acontece um desastre ambiental, acontece um vazamento ali. Percebe que o quadro está montado? Se acontece um desastre ali, isso vai ser o pretexto para tomar as reservas do Brasil, com sanções internacionais duríssimas, que vão isolar o Brasil, e vai gerar uma pressão política interna com toda essa corja maldita da Globo, esses patifes da Lava Jato, e todo esse bando de canalhas bolsonaristas e similares aí, trabalhando em uníssono para devastar o sistema econômico brasileiro e entregar a Petrobras para o estrangeiro. Para depois eles fazerem 1001 desastres ambientais e não está nem aí. Só que a Petrobras é uma empresa de altíssima qualidade, dificilmente deixaria isso acontecer. Mas, meu amigo, em épocas de Nord Stream 2 sendo sabotado pelos Estados Unidos, como é que a gente vai ficar tranquilo? E se esses desgraçados promover uma operação de sabotagem, né, que vocês sabem fazer muito bem, os Estados Unidos é excelente fazer esse tipo de coisa. Eles fazem uma operação e detonam e causam um acidente no Brasil, aí utilizam isso. Então tem que ficar muito esperto. E olha só, a única forma do Brasil se defender disso aí é pedir ajuda para a Rússia e para a China, porque sozinho vai ser muito difícil. Porque a tecnologia de sabotar, de destruir, de matar, de causar genocídio desse pessoal é absolutamente insuperável. Além, talvez só seja superada pela sua máquina de propaganda massiva que consegue fazer com que um agressor que invade um país e mata 10% da população se considere o bonzinho da história. E que o agredido, que depois do trauma começa a se armar para tentar se defender, ele que é o vilão. Esse é o nível da perversidade desse pessoal. É por isso que eu vou repetir pela mesma vez, não tenho nenhuma paciência com um canalha que defende os Estados Unidos, com bestas feras asquerosas como aquele Fernando Holliday, que fez aquele papel grotesco lá no Monark, que me obriga a louvar o Monark como sendo mais sensato, por mais que tenha sido assim, muito superficial também, né? Mas não dá mais para tolerar esse pessoal. E para mim, Marina Silva é uma agente do imperialismo internacional, sim. O discurso ambientalista, o discurso ambientalista não passa de mais uma faceta de todas as estratégias de guerra, de invasão e de exploração do império. E é isso que a gente tem que ficar de olho. As minhas reflexões no supracitado texto, né, me mostraram que, por mais que existam certas peculiaridades por aí, não dá para levar a sério a hipótese de que fatos relativos impactantes à questão do petróleo sejam coincidências isoladas. Tudo mostra que tem um mapa, tem um roteiro, tem um processo dando conta. O que é uma boa teoria da conspiração? É quando ela é a melhor explicação possível para uma série de fatores isolados que você não consegue explicar de outra forma. Se você conseguir, tudo bem. Mas e quando esses fatos não fazem nenhum sentido, explicados de fora? Quando pega essa questão da guerra, faz sentido a insistência dos Estados Unidos em meter sanções contra a Rússia que não estão funcionando, estão ferrando com a Europa, estão detonando a economia da Alemanha e da França,
estão prejudicando, gerando toda essa resistência dos países que não querem aderir a essas sanções e os Estados Unidos continuam empurrando, sendo que não sai do bolso dele. Faz sentido ele obrigar os países a mandar caças para a Ucrânia, para que esses países tenham que comprar outros caças dos Estados Unidos posteriormente, caças que não vão servir a porcaria nenhuma, porque os caras não vão ter tempo de treinar, não vão ter manutenção, não vão ter porcaria, e não vai fazer diferença. Já são caças razoavelmente obsoletos, os F-16. Percebe que as atitudes não fazem sentido, a não ser se você parte de um ponto de vista que tem uma coisa mais inteligente por trás, que uma coisa é certa, esses caras não são retardados mentais. É por isso que eu sempre levantei aquela hipótese que tem essa ideia, a iniciativa de promover o grande reset parcial, né, de você destruir mesmo a economia da Europa e colocar ela sob controle dos Estados Unidos e utilizar o contexto de guerra para isso. Aí mesmo que você não derrote a Rússia, que não vai derrotar, você simplesmente assume o controle da Europa. Diretamente, né? Até porque em grande parte a União Europeia é para isso, né? Mas assim, só para dizer, deixar muito claro que tem a teoria da conspiração no mau sentido, né? É aquela que você simplesmente apela para explicações malucas e que você não tem evidência nenhuma e simplesmente justifica a falta de evidências pelo fato de haver uma conspiração que esconde as evidências. Mas quando você tem uma série de evidências claras, de eventos ali, que não fazem o menor sentido por nenhuma outra explicação, e você dá uma unidade explicativa que tudo passa a fazer sentido, aí sim, você tem uma teoria conspiratória válida que invariavelmente se confirma, como se confirmou essa que eu desenvolvi lá do texto em questão. Não só eu, né, mas várias pessoas desenvolvidas. Como se confirmou o fato que eu sempre disse do começo que a Operação Lava Jato era uma fraude. Era uma estratégia de guerra contra o Brasil. Sim, na época era uma teoria da conspiração. Está confirmado, está demonstrado isso hoje. A não ser para canalha que continua fingindo. Mas bem, chega. Não queria nem que o texto ficasse muito longo, mas essa reflexão é absolutamente crucial. Eu até tenho um certo cuidado, uma certa preocupação em colocar essas opiniões aqui, porque existe posso estar usando demais, mas o fato é que eu não acredito em coincidências, eu acho que isso aí não é por acaso, e nós podemos estar diante apenas dos primeiros passos de um processo de guerra de quarta geração, de guerra híbrida, né? Não sei se eu gosto muito desse termo, contra o país que dessa vez vai ser utilizando a pauta ambientalista. E já está ficando escuro, eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de maio de 2023, muito obrigado por sua atenção.